Boa tarde. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: Isaac, Pedro, Jamile, Natiane, acertei? Natiene, Igor, Rafael, Maria Eduarda, Vinícius, Antônio e a Tayla. Os demais alunos, um só, né? Não, dois faltaram? Não. Um ou dois alunos faltaram hoje, e os alunos que podem chegar depois vão estar podendo assistindo essa aula que perderam através do YouTube, pois essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, certo? A situação hoje, daremos início ao material Currículo em Ação de Matemática. É um material enviado aos meus alunos, não chegou ainda para vocês, mas vai chegar. É um material enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós vamos dar início através da situação aprendizagem 1. Qual é a habilidade que nós vamos estudar? Ainda não vamos falar da habilidade. Olha lá, vem aqui uma página nova e fala assim para vocês, quando vocês pegar a apostila. Prezado estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 1 do material de apoio ao currículo paulista de matemática. Nesse volume, apresentaremos 6 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir com o desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista para esse bimestre. Na situação aprendizagem 1, é o que nós vamos começar a estudar hoje, vamos conhecer alguns sistemas de numeração na história da humanidade. Então, no decorrer da história da humanidade, foram desenvolvidos vários sistemas de numeração. Você sabe qual é o nosso sistema de numeração? O nosso sistema de numeração é chamado de decimal. Alguém sabe por que ele é chamado de decimal? Primeiro, ele tem 10 algarismos. Quais são os algarismos que nós temos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para no 9. 10 algarismos. É o 9 mais o 0. 9 algarismos. Dizem que é decimal porque o ser humano, quando começou a contar, começou a usar o quê? Os dedos da mão. Na época, dizem que usava dos pés também. Mas dava muito trabalho, então usaram só o das mãos, né? Agora, na informática, por exemplo, o sistema que o computador entende é o sistema binário. Ele só conhece 0 e 1. 0 e 1. 0 para quando não tem energia, pulso elétrico, e 1 para quando tem pulso elétrico, tá? E aí foram fazendo, cada região na história da humanidade foi fazendo de um jeito diferente. Então nós vamos conhecer os outros sistemas. Da contagem. Olha lá, a habilidade que nós vamos aprender nessa situação aprendizagem 1. Tem um código dessa habilidade no currículo paulista. É a habilidade EF. O que quer dizer EF será? Ensino fundamental. O que quer dizer o 06? 6º ano. O que quer dizer o MA? Matemática. O que é o 02? É o número da habilidade, tá? Então esse grupo inteiro fica assim: EF 06, MA 02. Qual é a habilidade? Reconhecer o sistema de numeração decimal, que é o nosso, como fruto de um processo histórico, percebendo a semelhança e diferença com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características: a base, o valor posicional e função do zero, utilizando inclusive
a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Você deve estar falando, me lasquei, que coisa complicada, não? Quanta palavra bonita ali que eu nem sei o que é. Fiquem tranquilos, tá? As palavras aqui é só a habilidade, vocês vão aprender depois. A composição e decomposição é mais ou menos assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Como que eu poderia decompor o número 22? Eu posso ter 2 vezes o 10, pensa em dinheiro que a cabeça funciona. Posso ter 2 notas de 10 reais e 2 notas de 1 real. Quantos que vai dar? 2 vezes 10, 20. 2 vezes 1, 2. A hora que eu somo tudo dá 22. Então eu decompus, eu fiz ele de outra maneira. Hoje em dia tem nota de 1 real. A moeda, né, de 1 real, a nota não tem, a moeda tem ainda. A nota hoje em dia não tem. Aí, qual é os objetos de conhecimento? Sistema de numeração decimal, característica, leitura, como que eu leio os números, escrita e comparação de números naturais e de números racionais, representados na forma decimal. Dando início então agora, na página 10 da apostila que vocês não têm ainda, vai estar do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Atividade 1, sistema de numeração. 1.1, isso aí está lá na apostila de vocês, então vocês vão ler junto comigo aqui. As civilizações e o sistema, primeiro o número e a história, né? 1.1, os números e a história. As civilizações e os sistemas de numeração. As primeiras grandes civilizações se desenvolveram próximas às margens dos rios. Algumas delas tinham conhecimento em matemática e, provavelmente, muitas desenvolveram seus próprios sistemas de numeração. As civilizações que mais contribuíram para o desenvolvimento da matemática foram a egípcia, a Babilônia, a romana, a chinesa, a maia e a hindu. A romana eu sei. Hã? A romana eu sei. A romana você já conhece. Esqueci só um pouquinho. Alguns, ela é complexa, É muito. mas legal. A romana eu acho que é a que vocês já tiveram contato mesmo. A letra de representa o número. E é isso que eu ia falar, não é números, né? São letras, né? X, Mas se vão ver as outras ainda, se vão falar, nossa, eu reclamei da romana, tinha mais difícil ainda. E vou estar para a chinesa. Vocês vão ver. Você vai ver a chinesa então. Adoro. Vamos tratar dessas civilizações e suas contribuições para o sistema de numeração. Olha aqui no mapa. A romana, lá em Simão, tá a romana. A romana foi entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, um período de 1000 anos aí, né? A Babilônia entre 3500 antes de Cristo e 500 anos antes de Cristo, certo? A chinesa cerca de 5000 anos antes de Cristo. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? A hindu, 2500 anos antes de Cristo. A egípcia, 4500 anos antes de Cristo e 300 anos antes de Cristo. E a maia, cerca de 500 anos antes de Cristo. Então, todos esses números que nós vamos aprender surgiu antes de Cristo. E quantos anos atrás nós estamos? À frente de Cristo nós estamos? 2023 anos depois de Cristo. Então imagine, a chinesa tem 2023 anos até chegar a Cristo, mais 5000 anos para trás.
Faz mais de 7.000 anos que inventaram esse sistema chinês de escrita. Os sistemas de numeração variam. Os sistemas de numeração variavam de civilização para civilização, apresentando diferenças entre alguns aspectos principais quanto à base e quanto à estrutura. A nossa base é 10, por isso que a nossa base é decimal. Outros era base diferente, vamos aprender daqui a pouco. Com base na leitura do texto acima, construa uma linha do tempo indicando as principais civilizações que contribuíram para o desenvolvimento da matemática. Como que eu construo uma linha do tempo? Eu vou fazer uma linha. Vocês vão fazer uma linha no caderno aí. Não, vocês vão fazer uma nova linha aí, uma grossa, com linha de caneta. Aí nós vamos começar colocando onde que Cristo nasceu. Opa, não ainda. A mais antiga de todos para o lado esquerdo. Pode. Agora, olhem aqui para mim, na tabela. Qual dessas civilizações foi a primeira a construir alguma coisa? Qual é a mais antiga? A romana, 500 anos antes de Cristo. A babilônica, 3.500 antes de Cristo. A chinesa, 5.000 anos antes de Cristo. A maia, 500 anos antes de Cristo. A egípcia, 4.500 anos antes de Cristo. Ou a hindu, 2.500 antes de Cristo. Ó, o Pedro acertou. Vocês conseguiram ver que o Pedro percebeu ali ou não? Prestem atenção. Por que o Pedro falou que a chinesa é a mais antiga? 5.000 antes de Cristo. Então a primeira na minha linha é a chinesa. Cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Vou riscar a chinesa. Calma que depois vocês fazem. Vamos fazer junto comigo aqui. Depois eu aperto o pause. Vamos respondendo aqui, Isaac. Depois vocês fazem. Tirando a chinesa, qual é a outra que é mais antiga? A egípcia. Vocês concordam com Pedro? É, né? 4.500 antes de Cristo. Então calma aí, depois eu aperto pause para vocês. A egípcia foi a segunda mais antiga. Vamos riscar a egípcia, não vai participar mais. Tirando a egípcia, Isaac, qual que você acha que é a mais antiga? Tirando a egípcia? É. Eu não sei. Você não estava prestando atenção, né? Ai, ai, ai. Olha aqui na tabela, qual que é o mais antigo? 500 anos antes de Cristo, 3.500 anos de Cristo, 2.500 antes de Cristo ou 500 antes de Cristo? Qual que é mais antiga? 500. Não, 500 é mais nova. Então, 200. Não, eu vou falar de novo. Qual é o mais antigo? 500 antes de Cristo, 3.500 antes de Cristo, 2.500 antes de Cristo ou 500 antes de Cristo? 500. Não, 500 é a mais nova. Antes de Cristo, quanto maior o número, mais antigo é. Eu sei, mas não consigo falar o nome lá. Quantos? Não é o 200, 300. Pode falar? Pode falar. A de 2000. Quase. Tem uma mais antiga que ela ainda. A babilônica. A babilônica tem 3.500 antes de Cristo. Então, quando é antes de Cristo, quanto maior o número, mais antigo é, tá bom? Daí, quando é depois de Cristo, quanto menor o número, menor, mais antigo é também, tá? Então, agora a babilônica é a próxima, 3.500 anos de Cristo. Cadê minha caneta? Achei. Babilônica não brinca mais. Quem é a mais antiga agora? 2.500 anos de Cristo ou 500 anos de Cristo? 2.500, já entenderam. Agora vem a hindu. A hindu, 2.500 antes de Cristo. Agora sobrou só duas. A romana, de 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, e a maia, cerca de 500 antes de Cristo. Qual das duas é mais antiga?
Empataram, né? As duas são 500 anos de Cristo. Então as duas estão empatadas na mesma época. Agora eu vou apertar pausa na gravação e vocês vão fazer o registro de vocês, tá bom? Eu tava conseguindo ler direito. É muito pequeno, né? Depois que meus alunos já fizeram o registro, vamos dar continuidade. Na outra página da apostila, que vocês ainda não têm, mas vão ter, na página 11, 1.2. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios criaram um sistema de numeração utilizando os seguintes símbolos. Quais eram os símbolos? Não precisa copiar. Eu vou querer. Vocês vão ter a apostila, tá? Não precisa copiar, vocês vão ter a apostila. Vou copiar. Agora, não, senão vocês vão copiar, depois vocês vão ter a apostila. Fique tranquilo. Aí depois eu vou mandar essa videoaula para vocês pelo YouTube. Caso a apostila demore para chegar, vocês têm lá para copiar na casa. Então lá, o valor 1. Qual era o significado do valor 1? Era o bastão. Como que desenhava o bastão? Um risquinho. Um palito, lá era o bastão. Esse aí valia 1. O 10. Como era o nome do sinal 10? Calcanhar. Como que desenhava? Você fala, nossa, mas para mim isso aí é uma ferradura. Calma. É como se fosse o jeito, é o U de ponta cabeça, né? Como se fosse o seu calcanhar na areia ou no barro, por exemplo. Entendeu? Só o calcanhar. O 100 era feito pelo rolo de corda. Eles desenhavam um rolinho de corda lá. Mas bem que parece uma cor, né? O 1000, Uma flor? uma flor de lótus. Eles desenhavam uma flor de lótus. Nossa, um dedo? E o 10.000, dedo dobrado. Não é esticado assim não, dobrado. Um dedo dobrado. E quando eles desenhavam o peixe, quantos que valia o peixe? 100.000. E um homem ajoelhado, chamado Deus do sem fim, Eu vou chegar 1 milhão. Chegar lá 1 milhão. Chegar lá de Vamos ver se vocês são espertos mesmo. Antes da gente fazer o exercício. Eu tô achando que vocês são tudo espertos e vão acertar isso aqui. Qual o valor que eu escrevi? Deixa eu ver. Tá em romano? Não, tá em egípcio. Número? 6. É, 6. Por que é 6? Porque tem que... Cada bastão vale 1. Quantos bastões eu desenhei? 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Qual o valor que eu escrevi agora? 14. Por que 14? Calcanhar vale 10. E E mais 3, mais 4 bastão, 14. E agora? 100. 100 mil. E agora? 100 mil. Não. 123. 122, que eu fiz só 2 bastão. É muito bom, ó. Uma corda é 100, 2 calcanhar é 100, é 10 cada um, dá 20. 2 bastão, 2 somando tudo, 122. Agora eu vou escrever o ano que eu nasci. Quer ver o ano que eu nasci? Sério que é tudo isso de 100? Oh, meu Deus. Eu vou ter que passar para baixo, tá? Mais um montão de papel. Que ano que eu nasci? Oi? 1981. Quase. 1981. Isso, ó. 1000. Quantos 100 eu desenhei? 1, 2, rolo de corda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eu errei aqui, era 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 rolos. É 9 rolos de corda. 1900. 9 rolos de corda. Quantos calcanhar tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1981.
certo? Já pensou? Em vez de escrever 1988, tem que fazer uma flor de lótus, 8 rolos de cordas. Por que não coloca 8 vezes rolo de corda? Não existia o número 8. Existia só o rolo de corda. 8 rolos de corda. Não, 9 rolos de corda, desculpe. 9 rolos de corda, 8 calcanhares e um bastão. Certo? Sim. Agora vamos para o exercício. Regras de combinação desses símbolos. Olha como que representa o 38. 3 calcanhares e 8 bastões. E se eu inverter, colocar o bastão primeiro, depois o calcanhar? Fica 83? Não. Não, fica a mesma coisa. Por que fica a mesma coisa? Porque mudou a posição, mas o calcanhar vale. É a mesma coisa que eu falar assim: Pedro, se eu te der 3 notas de 10 e 8 moedas de R$1, quantos que isso vai ter? 3 notas de 10, 30. 38. E se eu falar assim, vou te dar 8 moedas de R$1 e 3 notas de 10. 38 do mesmo jeito. Só mudou a forma de eu entregar o dinheiro. Em vez de entregar os 10 primeiro, eu entreguei as moedas. Ao 162, você pode colocar o 100 primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calcanhares e depois 2 bastões. Ou pode fazer o contrário: 2 bastões, 6 calcanhares e uma centena, que seria a corda, né? Agora vem aqui. Analise as combinações acima e escreva no caderno de vocês o número 58 e o 126, utilizando o sistema de numeração egípcio. Escreva sobre as características do sistema de numeração egípcio. Então eu vou falar aqui um número. Fala um número para mim aí qualquer. Hã? Ah não, você já está contando a resposta. Não conta, deixa seus colegas pensar também. Fala um número para mim qualquer aí. 60, tá? Fala, não fala mais nada. Deixa eu vir fazer aqui, ó. Se aqui no lugar de 58 fosse 60, como que eu faria o 60? No caderno vocês iam fazer assim. Ia marcar 60, ia fazer uma setinha. Como que eu faço 60? Ah, é 6 calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Respondi o 60. Mas não é 60 que vocês têm que responder. Quantos que vocês têm que responder? 58, faz uma setinha e faz os egípcios na frente. E o outro é 126, faz uma setinha e faz os egípcios na frente. 5 minutos para vocês terminarem, que a aula está acabando. Posso usar o lápis? Continuando então a nossa gravação aqui. Isaac, 58. Quantos calcanhar eu preciso para dar 50? Sendo que cada calcanhar é 10. Espera um pouco, vou fazer uma continha, tio. 58, tio. 58. Quantos 50? Para 50, quantos calcanhar eu preciso? 40, 50. Sim, eu acho que quantos calcanhar? Vamos ajudando o professor aqui. Quer ver, ó? Um calcanhar é 10. Olha aqui para a lousa, Isaac. Um calcanhar é 10. Mais um calcanhar. Quantos que tem agora? 20. 20. Mais um calcanhar. 30. 30. Mais um calcanhar. 40. 40. Mais um calcanhar. Quer dizer, 50. 50. Se eu pôr mais um calcanhar, 60. Passou. Então agora falta quantos bastões para dar 58? Eu já tenho 50. Então, Cada bastão é um. Vamos contando com o professor? Então vamos lá. 50. 1, 51, 50, 52, 53, 54, 56. 55, 56, 57, 58. Pronto, parou. É aqui. 8 bastões. Certo? É assim que fazia. Isaac, escolhe um colega rapidinho. Pedro. Pedro, como que fica o 126? Um rolo de corda dá 100, muito bem. 2 calcanhares, 110, 120. Conseguiu entender agora, Antônio? São 2. O Vinícius também tinha posto 1, né? Se você coloca um só, dá 110
Como é 120, precisaria de 2 calcanhar. 120 6 bastões. e 6 bastões. 121, 122, 123, 124, 125, 126. Quase que eu falo. Certo? Quem não tinha feito assim, arruma aí. Quase que eu falo 6 Vai subir na resposta com a letra mais bonitinha lá. Certo? Quase que eu falo 6 bastões do Enel. Espera um pouco, professor. Calma aí, já vou ver. Deixa eu só ver um negócio aqui. A lição, ó, as características. Depois a aula que vem eu passo aqui para vocês fazerem o registro. Apenas 7 símbolos para representar os números chaves. Então ele tem 7 símbolos só. O bastão, o calcanhar, o rolo de corda, a flor de lótus, o dedo dobrado, o peixe e o homem ajoelhado. A base de contagem é de 10, era de 10. 10 em 10, ó. 1 vezes 10, 100. 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 10 mil, e foi indo. 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10 mil, 10 mil vezes 10. Tudo vezes 10. Entendeu? Sempre vezes 10. O sistema não era posicional, não importava a ordem, né? Ia dar o mesmo. Vai dar o mesmo resultado. É aditivo. Como aditivo? Eu somava 5 calcanhar com 8 bastão e dava os 58. E ele não tem símbolo para representar zero. Então, se for representar 0, é só assim, ó. Não tem símbolo para representar zero. Por exemplo, 102, você vai pôr uma corda e 2 bastão. Você não vai pôr 0 dezenas, 0 calcanhar. Você vai pôr uma corda e 2 bastão. Lição de casa não dá para passar ainda para vocês porque vocês não têm a apostila. Mas na aula que vem, a gente vai continuar aqui, ó. No numeração babilônico, tá bom? Terminou a aula ou não? Por aqui nós terminamos a aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima aula. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho.